Tudo que você pensa, tudo que você sente, todo o amor que existe no mundo, todo o ódio, toda a ganância, todo o carinho e preocupação, a felicidade, as tristezas, a sua identidade e as suas memórias, toda a cultura, toda a história, toda a tecnologia, tudo isso é produzido graças ao funcionamento do cérebro humano. Então, se você deseja conhecer melhor a si próprio e as outras pessoas, é muito importante entender como funciona o cérebro. E a principal unidade de funcionamento do cérebro é uma célula chamada neurônio. A primeira vez que eu vi um cérebro na minha frente, eu confesso que eu não fiquei impressionado. Em primeiro lugar, porque é pequeno, cabe na palma da sua mão. Em segundo lugar, porque é leve, pesa cerca de 1,3 kg a 1,4 kg. Em terceiro lugar, porque tem uma textura muito esquisita. Parece um pouco esponja e um pouco gelatina. Lembra queijo tofu. É essencialmente um pedaço de carne feio, leve, pequeno e estranho. Mas eu gostaria que você parasse para pensar que é graças ao funcionamento dessa coisa que você está me ouvindo e me entendendo agora. É graças ao funcionamento do seu cérebro que você é capaz de entender as mais diferentes ideias, que você é capaz de ouvir uma música ou apreciar uma obra de arte. Se você olha sua esposa, sua namorada ou seus filhos e sente amor, é porque seu cérebro está funcionando. O cérebro é capaz de contemplar a vastidão do universo e as ideias mais complexas da filosofia e da ciência. O cérebro é capaz, aliás, de tentar compreender o seu próprio funcionamento, como nós estamos fazendo aqui. O cérebro é capaz de pensar a respeito do fato de que ele pensa, naquilo que provavelmente é o grande santo graal das neurociências, a autoconsciência. E como todo tecido biológico, o cérebro é formado por células, e a principal célula que forma o cérebro é chamada de neurônio. É muito difícil contar o número de neurônios que o cérebro possui. Nós temos apenas algumas boas estimativas. E as mais recentes estimativas são provenientes de estudos realizados por pesquisadores brasileiros, estudos internacionalmente reconhecidos que estimaram que o cérebro possui aproximadamente 86 bilhões de neurônios. Como nós veremos já já, o neurônio é uma célula que recebe e transmite informações, ou seja, o neurônio realiza conexões com outros neurônios. O neurônio faz, em média, 1.000 a 10.000 conexões com outros neurônios. Isso é uma média. Existem neurônios que fazem muito mais do que isso. Tenta imaginar, então, o número de combinações possíveis entre neurônios dentro de um cérebro humano. Estamos falando de 86 bilhões de neurônios fazendo, em média, 1.000 a 10.000 conexões. Esse é um número absurdo. Ele não cabe na sua tela agora. Nós estimamos hoje que o número de combinações possíveis entre neurônios dentro de apenas um cérebro humano é maior do que o número de grãos de areia que nós temos no oceano. É maior, aliás, que o número de átomos em toda a nossa galáxia. Não é à toa, então, que nós consideramos o cérebro a máquina mais complexa conhecida no universo. Afinal de contas, se você acha que qualquer coisa é complexa e difícil, como por exemplo física quântica ou neurociência, é porque você tem um cérebro humano que é capaz de achar coisas complicadas. Afinal de contas, se não existissem cérebros humanos no nosso planeta, não haveria a noção de complexidade. Para que haja complexidade, é preciso que haja um cérebro capaz de compreender o conceito do que é complexo. Em outras palavras, o próprio conceito de complexidade é produzido pelo cérebro. Então, é muito difícil explicar o funcionamento do cérebro de maneira rápida, concisa e sucinta. Eu vou tentar aqui explicar alguns conceitos gerais, mas é inevitável. Isso será uma série de vídeos, e o vídeo de hoje, o primeiro, será sobre o neurônio. É importante entender que existem diversos tipos de neurônio, mas, em geral, os neurônios costumam ter algumas peculiaridades, algumas estruturas que são características ao neurônio e que nenhuma outra célula no corpo possui. O neurônio parece uma árvore. Ele é uma unidade de comunicação.
Em outras palavras, o neurônio recebe e envia informações. As informações chegam ao neurônio nos dendritos, que seriam os galhos dessa árvore. Essas informações chegam através de substâncias químicas, os hormônios, neurohormônios, neurotransmissores e neuromoduladores. Existem diferenças entre essas substâncias, mas, em geral, elas exercem efeitos sobre o funcionamento dos neurônios. A membrana dos dendritos possui características bioquímicas que reagem a essas substâncias de duas possíveis formas. Algumas substâncias excitam a membrana, fazendo com que disparos elétricos ocorram, ou aumentando a frequência de disparos elétricos que já estão ocorrendo. Outras substâncias inibem a membrana, reduzindo a frequência de disparos elétricos. Perceba, então, que informações químicas são convertidas em informações elétricas no neurônio. Quando o neurônio dispara, esse impulso elétrico percorre o axônio, ou seja, o tronco dessa árvore. Alguns neurônios têm axônios revestidos por uma camada, chamada bainha de mielina. Essa é uma camada de gorduras. Cerca de 80% da bainha de mielina é composta por gorduras, e um importante componente dessas gorduras são os ácidos graxos ômega 3. Essa é uma das razões pelas quais muitos profissionais de saúde hoje em dia recomendam o consumo regular de alimentos que são ricos em ácidos graxos ômega 3, como por exemplo os peixes ou então certos tipos de grãos. A mielina serve como uma espécie de camada de isolamento elétrico, mais ou menos como a borracha que reveste o cabo do seu carregador de celular. E é por isso que quando você encosta no cabo, você não leva um choque. Algumas doenças causam a degeneração da bainha de mielina, ou seja, a degeneração dessa camada de gordura que reveste os axônios de alguns neurônios no nosso cérebro. Um exemplo disso é a esclerose múltipla. A gordura animal in natura costuma ter uma cor branca, esbranquiçada. É só você lembrar, por exemplo, da carne do salmão. A carne do salmão tem aquela cor rosada com faixas brancas. Cada uma daquelas faixas brancas é gordura. É por isso que uma das formas de dividir o cérebro é entre a massa cinzenta e a massa branca. A massa branca é composta por neurônios que possuem bainha de mielina, enquanto a massa cinzenta é composta por neurônios naturalmente não mielinizados, ou seja, que não possuem esse revestimento de gordura. O impulso elétrico, então, percorre o axônio, o tronco dessa árvore, em direção ao que seria a raiz da árvore, que nós chamamos de botões terminais. Nos botões terminais, nós encontramos pequenas vesículas, onde são fabricadas substâncias químicas, como os neurotransmissores. Quando o impulso elétrico chega nessas vesículas, elas liberam substâncias químicas nos espaços microscópicos que existem entre um neurônio e o outro. Esses espaços microscópicos entre um neurônio e o outro são chamados de sinapses ou então fendas sinápticas. Neste exato momento, está acontecendo no seu cérebro uma verdadeira orquestra de reações químicas que produzem impulsos elétricos. Milhões de disparos a cada segundo, e são esses disparos, em frequências, circuitos e combinações diferentes, que produzem aquilo que nós chamamos de reação.